Boa noite, pessoal. A gente vai hoje fazer uma aula de revisão de prova, né? Da P1 e da P2, para fechar o conteúdo. E lembrando que todas as questões que estão abordadas aqui, elas também são avaliadas de forma subjetiva. Então, não necessariamente a resposta que eu estou colocando aqui, ela deve ser igual. Da mesma forma que, faltando algum tipo de abordagem do que eu falar, pode ser descontado. Então, a questão é como resolver uma prova, né? Nessa primeira questão, eu fiz uma pergunta, primeiramente explicando, né, o que seriam os aminoácidos, quais suas funções em alguns casos, né, a produção de proteínas, e a diferenciação entre eles seria, né, a ordem, o tipo e o número dos aminoácidos. As proteínas diferenciam entre si pela ordem do tipo e o número de aminoácidos. Então, eu falo que uma proteína, né, para ser formada, os aminoácidos devem estar unidos por uma ligação peptídica. Eu pergunto, então, o que é essa ligação peptídica e qual é a classificação do polímero, que no caso é um peptídeo resultante. Primeira questão, a ligação peptídica. A ligação peptídica, ela nada mais é do que a junção de dois aminoácidos. Só que como que ocorre essa junção? Eles podem ser polimerizados, ou seja, formar polímeros, né, pela reação de condensação. O que seria a condensação? A formação de uma ligação e a eliminação de uma molécula de água. Então, na hora em que eu faço a ligação desse aminoácido 1 com o aminoácido 2, eu tenho o quê? Eu tenho a junção, né, do grupamento carboxílico, certo? E o grupamento amina da outra. Só que para isso ocorrer, essa ligação, né, entre o carbono e o oxigênio com o nitrogênio e o hidrogênio, eu preciso eliminar uma água. Então, é uma reação ou de condensação ou de desidratação. A união é formada e a molécula de água é solta, beleza? Então, essa era a resposta. Que uma ligação peptídica é a ligação do grupamento carboxílico de um aminoácido com o grupamento amida do outro, gerando uma molécula de água, ou por condensação ou por desidratação. E aí a molécula formada vai do número de aminoácidos. Então, se eu tenho 2 aminoácidos, eu tenho um dipeptídeo. Basicamente, a resposta da primeira questão era bem simples. A ligação peptídica ela ocorre, então, da união desses dois grupamentos dos dois aminoácidos, eliminando uma molécula de água, e no caso, por ser dois aminoácidos essa ligação, de peptídeo. Vamos supor que nós tivéssemos mais uma molécula de um aminoácido, e ele tivesse localizado aqui. Seria a mesma coisa. Nós teríamos, então, a eliminação do OH dessa molécula e de um H dessa molécula que geraria a água. Tá joia? Essa era a primeira questão, então, da P1. A segunda questão é uma questão que a gente falou bastante em sala, e eu gosto de abordar ela, por quê? Porque é o que nos explica, muitas vezes, quando fala que os brasileiros têm uma base alimentícia muito boa. Por quê? Porque o arroz e o feijão é a base da alimentação dos brasileiros. Nós comemos isso é tradicional, e nós fazemos a utilização desse consumo. E por que ele é considerado o casamento perfeito? Né? Então, a ideia da questão era justificar que o casamento perfeito entre
Eles dois estão relacionados ao fornecimento a partir do seu consumo de todos os aminoácidos. Nós produzimos 12 e precisamos consumir 8, certo? Então, são 20 aminoácidos, desses quais o corpo produz 12 e nós precisamos adquirir 8. E dentre esses que nós precisamos, o arroz e o feijão completam. Porém, o arroz, ele é rico em aminoácidos como a metionina e é pobre em aminoácidos como a lisina. E o feijão, o contrário, ele é rico em aminoácidos a lisina e pobre em metionina. Então, esse casamento é perfeito exatamente porque existe a suplementação e a complementação entre os dois aminoácidos para a nutrição essencial para a formação dos aminoácidos e, consequentemente, proteínas. Falando ainda sobre aminoácidos, né, a terceira questão é relacionada aos aminoácidos que nós falamos bastante em sala, dos aminoácidos que são utilizados hoje na agricultura, né, para aumentar a produção vegetal. Então, eu coloquei um texto, né, que é fato que o uso de aminoácidos na agricultura tem se tornado uma estratégia inteligente, visando o aumento da produtividade e induzindo a tolerância da planta contra adversidades ambientais. Embora a planta seja capaz de sintetizar todos os aminoácidos, diferente de nós humanos, né, dos seres humanos, os seres animais, as plantas conseguem, que são necessários para a síntese de proteína, a suplementação de campos de produção com componentes primários de proteína e ácidos nucleicos é uma estratégia inteligente para aumentar a produtividade da lavoura. Explique como isso é possível. Primeiramente, vamos falar as funções dos aminoácidos. Seria a síntese de proteínas, os compostos de hormônios vegetais endógenos, então estão relacionados a crescimento, germinação, enraizamento, efeitos de complexação com nutriente e outros agroquímicos, maior resistência ao estresse hídrico e alta temperatura, e maior tolerância ao ataque de doenças e pragas. Ora, a partir do momento em que eu tenho a síntese desses aminoácidos pela planta, eu não tenho necessidade de suplementar. Porém, em situações que eu encontro de adversidades climáticas ou em que eu encontro alguma intempérie, seja uma praga, uma doença, se eu tiver essa disponibilidade, eu consigo, dessa forma, reagir melhor à minha produção. Hoje, qual é o grande entrave em relação à utilização desses aminoácidos? Tem bastante empresa que está envolvida com relação à comercialização e à produção. Só que o problema existe muita controvérsia da utilização, porque uma vez que ele é aplicado isoladamente, ele mostra algum tipo de efeito. Qual que é a questão aí? A maior parte desses aminoácidos são complexados juntos a algum nutriente. Então, quando você faz a aquisição de um aminoácido na embalagem, você olha que ele está geralmente relacionado ou a um potássio, ou a um magnésio, ou algum outro elemento. E isso pode mascarar o efeito dele sozinho, né? Então, ainda há necessidade de alguns estudos para conseguir comprovar de fato o efeito deles isoladamente. Mas existem relatos de que sua utilização vem trazendo bons resultados. Lembrando que a maioria deles vem com extratos de algas, ácidos úmicos, ácidos fúlvicos, que têm efeitos muito interessantes por já ser a matéria orgânica decomposta, prontamente disponível. A parte hormonal está relacionada também ao enraizamento, a um desenvolvimento radicular, a um florescimento, a um pegamento de flor. Então, tudo isso está relacionado ao quê? Está relacionado à produção, né, aos efeitos biológicos, bioquímicos que ocorrem ao longo do tempo. Então, isso é possível na pergunta exatamente por isso, porque os aminoácidos possuem essas funções.
Nós utilizando eles podem exercer essas funções de forma mais como uma injeção na veia. Porém, como eles geralmente são formulados junto a outros compostos, fica difícil isolar o seu efeito sozinho. Mas, de fato, existem alguns estudos que comprovam, mas ainda há necessidade de isolamento dessas moléculas para conseguir, então, fazer uma maior inferência de determinado aminoácido para aquela função. Lembrando que as funções dos aminoácidos são bem definidas. Existem aminoácidos como triptofano, né, a cisteína, em que auxiliam certos eventos biológicos que ocorrem no desenvolvimento e na produção vegetal. Mas a utilização disso de forma sintética ainda é um desafio. Passando para a próxima questão, né, eu pedi para, na aula prática, vocês descreverem os materiais que foram utilizados, objetivos, procedimentos e os resultados. Qual que era a ideia? Era vocês pegarem todos os experimentos que eu fiz, desde aquele da bromelina, lá na sala de aula, né, que eu usei a gelatina, usei o abacaxi, até o que eu fiz o experimento aqui com relação aos lipídios, né, ao bicarbonato. Tá tudo disponível no YouTube. Então, todos os materiais que foram utilizados, os objetivos. Então, o objetivo é mostrar o quê? Né? A camada lipofílica, lipofóbica dos lipídios, mostrar quando a gente fala da do bicarbonato é mostrar ele reagindo com a proteína, o peróxido de hidrogênio. Então, são objetivos bem específicos em relação a determinadas matérias, tá? Então, quanto a isso, era mais subjetivo, era vocês transcreverem aquilo que foi feito no vídeo. Agora, a questão do teste era falar a respeito das funções das proteínas, né? Então, sobre as funções da proteína, assinale a alternativa incorreta. Antes de falar das proteínas, das alternativas, eu gostaria de dar aqui uma recapitulada das funções das proteínas. Então, quais são as principais? Regulatórias. Então, elas não vão realizar transformações químicas, mas vão regular algumas atividades. Por exemplo, a insulina. A insulina no nosso corpo é muito importante como uma enzima, por quê? Porque ela acaba regulando o metabolismo da glicose, então ela evita com que nós tenhamos excesso de glicose no sangue, que isso acaba acontecendo bastante no caso dos diabéticos, né? A insulina ela é deficiente porque o pâncreas não tem a sua função regulatória normal, então ela acaba não produzindo insulina, fazendo com que o pâncreas tenha essa dificuldade e não degradando o açúcar. Transportadoras. As transportadoras, o exemplo é a hemoglobina, que eu dei na sala de aula, que ela vai levar embora, então, ela vai transportar, né, tanto o O2 e tirar o CO2 do sangue. Armazenamento, a gente vai ter, então, as proteínas que são utilizadas por armazenamento, reservatórios de aminoácidos, por exemplo. Contráteis imóveis, promovem os movimentos da célula. Estruturais, responsáveis pelas estruturas, por exemplo, a queratina, né, nos insetos. Protetora. A gente tem as imunoglobinas e os anticorpos. Então, quando a gente fala aí das defesas dos organismos, a gente está falando de proteínas. Exóticas. Aí essas exóticas estão relacionadas a algumas proteínas, por exemplo, o anticongelamento que ocorre no sangue de peixes árticos e antárticos. Como é que esses peixes sobrevivem a essas condições? Eles são adaptados, como algumas proteínas exóticas que apresentam essas características. E as enzimas, né? A maior parte das proteínas são caracterizadas como enzimas, e quais são as principais funções? Elas auxiliam e catalisam, então elas aceleram os processos do organismo muitas vezes, e elas são bem específicas. Por exemplo, a amilase salivar, né? No caso, a bromelina que a gente falou, a desidrogenase, a lipase, etc. E aí, né, das questões, a regulatória não realizam transformações químicas e regulam,
correto, né? Aí, ó, a mesma questão que eu coloquei lá. O armazenamento, o reservatório de aminoácidos como a ovalbumina e a caseína, a ovalbumina do ovo e a caseína, a gente falou isso, né, na aula, é a do leite. Enzimas, corresponde à maior classe das proteínas, mais de 2.000 substâncias catalisam, auxiliando a taxa em até 10,10 a 16. Tá correta? Transportadoras, que a gente falou, né? Que vai transportar substâncias, glicose, aminoácidos e oxigênio. E as estruturais, então, proteínas anticongelamento. Não, estrutural é tipo a queratina. Então, essa proteína anticongelamento seria exótica. Então, essa é a alternativa incorreta. E aí eu fecho a prova com essa questão da fixação biológica. E é interessante essa fixação biológica porque está totalmente relacionada a eventos muito importantes que ocorrem na agricultura e hoje o Brasil, né, com seu clima tropical e possível em realizar eventos biológicos no solo, realiza esse processo, então, da fixação biológica do nitrogênio. Né? Então, ele é um dos maiores eventos de importância, porque fez com que nós conseguíssemos produzir soja a baixos custos e ganhar em alto valor agregado. Né? Diminuindo o custo, a gente vende melhor. Mas, claro que a fixação biológica não ocorre só na soja, ela ocorre em outras leguminosas ou em algumas espécies que possuem, né, características para isso, mas no geral são as leguminosas. E o nitrogênio, ele é, junto ao enxofre, na síntese de 3 aminoácidos, né? A metionina, a cisteína e a cistina. Mas para que o processo biológico ocorra com maior eficiência, dentro do nódulo, no caso das leguminosas, quando elas formam, né, os nódulos, tem a participação da proteína que expressa a coloração rosada. Então, eu pedi para vocês assinalarem a alternativa que indica qual é essa proteína e a função dela na fixação biológica. Eu dei uma aula sobre isso. Né? Então, qual é a proteína? É a leg-hemoglobina. Então, a gente já tira a B e a D da jogada e fala em relação à leg-hemoglobina. E qual é a função da leg-hemoglobina? A leg-hemoglobina nada mais é responsável para carregar para fora dos nódulos, né, em contato com a nitrogenase. A nitrogenase é uma enzima que, apesar de ser um evento aeróbico, a fixação biológica, a nitrogenase ela é inativada pela presença do oxigênio. Então, a leg-hemoglobina ela faz o papel de transportar esse oxigênio para fora dos nódulos para a nitrogenase não ser afetada. Então, isso faz com que seja possível e ela possui uma coloração rosada. Então, se a gente arrancar uma planta de soja e ver um nódulo formado de feijão, se nós apertarmos esse nódulo e sair rosado, significa que a nitrogenase está ativa. E que a nitrogenase está ativa com a função da leg-hemoglobina. Bom, pessoal, essa primeira prova, basicamente, eram essas as respostas que eu gostaria que vocês tivessem abordado. Lembrando que cada um pode ter escrito de um jeito e muitas vezes cabe ao professor julgar ou não se está correto. Nós estamos aqui para, inclusive, corrigi-los de qualquer eventual erro. E me coloco à disposição para vocês tirarem dúvidas em relação às questões. E eu agradeço a atenção de todos. Agora eu vou fazer a correção da segunda prova.